Olá, meu nome é Lucas, eu sou médico veterinário radiologista, trabalho no setor de diagnóstico por imagem no Hospital Veterinário Santa Inês. Bem-vindo ao canal da Premier Pet. Hoje vamos falar sobre exames complementares com foco em raio-x e ultrassonografia. Quando nós vamos solicitar um exame de raio-x ou de ultrassom? Primeiramente, o médico veterinário deve fazer uma análise clínica nesse paciente, ou seja, um exame físico para determinar quais são os sinais clínicos desse paciente. Além disso, deve ser realizada uma análise de anamnese para obter as informações sobre o histórico. A partir daí, o médico veterinário consegue reunir essas informações para determinar qual exame deve ser realizado. Por exemplo, se o paciente tem uma claudicação ou uma dor em coluna, esse veterinário pode realizar um raio-x. Agora, se esse paciente tem um abalamento abdominal, uma dor abdominal, vômito crônico, diarreia crônica, esse veterinário pode pensar em solicitar um ultrassom de abdômen. Qualquer dúvida que o veterinário clínico tem em relação aos exames de diagnóstico, ele pode entrar em contato com um colega radiologista para tirar essas dúvidas. Quais doenças podem ser diagnosticadas por esses exames complementares? Existem diversas doenças que podem ser diagnosticadas por esses métodos complementares. Dentre as doenças que o raio-x diagnostica, eu posso citar as fraturas ósseas, as luxações articulares, doença da displasia coxofemoral, alterações que sugiram pneumonia, metástases pulmonares, edema pulmonar, doenças cardíacas. No abdômen a gente pode observar processos obstrutivos intestinais, corpos estranhos que o animal possa ter ingerido, cálculos de bexiga, aumentos de volumes, enfim. E o raio-x ele também pode ser utilizado na gestação para a gente fazer a contagem do número de fetos. Já no caso do ultrassom, ele também pode ser utilizado para identificar diversas doenças, né? A modalidade mais comum é a ultrassonografia de abdômen e os achados mais comuns são as alterações uterinas, como a piometra, a obstrução intestinal, que pode ser causada pelos corpos estranhos, cálculos urinários, alterações renais, como a hidronefrose, líquido livre abdominal, formações abdominais, né, neoformações. O ultrassom ele pode ser utilizado também para avaliação da viabilidade dos fetos durante o processo de gestação, a gente identificar mais ou menos em que fase essa gestação está. E também o ultrassom pode ser utilizado para guiar citologia, biópsia, coleta de líquidos cavitários, coleta de urina, drenagem de líquidos abdominais e torácicos. Uma dúvida frequente entre os veterinários é o que são estruturas radiopacas e estruturas radiolucentes. Nas imagens de raio-x, nas radiografias, essas estruturas elas vão aparecer mais brancas ou com tons de cinza mais claros. Alguns exemplos são os cálculos de bexiga, estruturas metálicas como os microchips ou algum objeto metálico que o animal tenha ingerido e os ossos dos fetos durante o processo de gestação. As estruturas radiolucentes, elas são estruturas que permitem facilmente a passagem da radiação e nas imagens radiográficas elas vão aparecer em tons mais escuros ou preto. Alguns exemplos comuns são o ar no pulmão e o gás no trato gastrointestinal dos animais. Porém, nas imagens radiográficas a gente tem uma escala muito grande de tons de cinza, então existem estruturas que vão variar de radiopacas a radiolucentes. Um exemplo comum é o tubo esofágico ou a sonda nasogástrica, que é passada nos animais que precisam de alimentação, e essas estruturas elas vão aparecer como estruturas tubulares, com paredes radiopacas e lúmen radiolucente. Uma outra dúvida bastante frequente entre os veterinários no momento de solicitar um exame de raio-x é quais projeções solicitar. As informações que são mais importantes para o médico veterinário radiologista numa solicitação de raio-x são um breve histórico do paciente, a região que deve ser estudada e principalmente a suspeita. Ou seja, o médico veterinário clínico ele não precisa se preocupar tanto com quais projeções solicitar, e sim com essas informações que eu citei. Se o médico veterinário solicita um raio-x de tórax para pesquisa de bronquite, o radiologista vai realizar duas projeções, lateral direita ou esquerda e ventrodorsal. Agora, se o médico veterinário solicita um raio-x de tórax para pesquisas de metástases, o radiologista sabe que vão ter que ser feitas pelo menos 3 ou até menos 4 projeções. Um outro exemplo é a solicitação de raio-x de cotovelo. Se o médico veterinário tem como suspeita uma fratura ou uma doença articular degenerativa, muitas vezes apenas 2 projeções já serão necessárias. Agora, nos casos da displasia de cotovelo, o radiologista sabe que podem ser necessárias de 4 ou até 5 projeções. É muito importante também lembrar da importância do preparo para os pacientes que vão realizar ultrassom.
Esses pacientes devem estar em jejum e a bexiga deles deve estar repleta para a gente conseguir avaliar ela com qualidade. As informações da solicitação e o preparo do paciente são de extrema importância para a gente obter uma imagem de qualidade e um diagnóstico preciso. Um outro ponto muito importante no caso de pacientes agressivos, tensos ou muito agitados é que o médico veterinário deve avaliar a necessidade de sedação ou anestesia. E então, pessoal, gostaram do conteúdo? Compartilhem com outros veterinários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e qualquer dúvida ou complemento, coloque nos comentários.